Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Ô glória, graça e paz, amados. Depois de ver aí um banho de natureza, né? Ver o que Deus criou, meu irmão. Fantástico, né? Até eu vi um comentário que nesta época do isolamento, da pandemia, foi uma época que nós tivemos assim uma grande chance de ver a criação de Deus. Até eu falei aqui, comentei com os irmãos, que eu e a pastora Selma estávamos aqui no nosso quarto, e de repente ouvimos um canto de pássaros. E fomos até a janela, e quando a gente olhou, tinha duas andorinhas. Nunca
nunca mais eu tinha visto aquilo só em filme, né? Mas ao vivo assim, elas cantando, como se estivesse assim, se alegrando, né? Na manhã, o sol batendo, não estava chovendo. E um detalhe interessante que chamou a atenção até de nós. Elas estavam contra o vento. Por exemplo, o vento estava soprando, eu vou dar um palpite, nordeste, mais ou menos, norte e nordeste. E elas estavam assim, paradinhas, né? E o vento querendo levá-las, e elas ali brigando com o vento, até que uma delas, né? Não sei qual, se era macho ou a fêmea, deixou o vento levar e foi embora, plainando, feito um plainador. E a outra ficou um tempinho ainda esperando, daqui a pouco ela foi também. Olha que coisa linda, ver o que Deus criou, meu irmão. É um dos maiores privilégios que nós temos ainda, né? Porque aqui ainda não é uma selva de pedra totalmente. Temos edifícios, arranha-céus, mas temos um verde. Hoje mesmo, quando víamos agora à tarde pela Via Mangue, eu estava contemplando aquilo ali. Uma beleza indescritível, né? As coisas que Deus fez que, graças a Deus, estão sendo preservadas, irmãos. Imagine nós, você e eu, que somos a criatura primaz. Amém? Que essa canção possa ter tocado no teu coração, essas imagens também. Tocou muito no meu coração, por isso que eu coloquei, fiz questão de colocar esse louvor. Uma bênção em nome de Jesus. Mas, amados, hoje estamos começando e já temos algumas pessoas conosco. E eu quero já dar o meu boa noite ao meu irmão Sóstenes Barreto, mais conhecido como Barré. Barré do Concerto Viola, né? Do ex-Concerto Viola. É meu irmão de sangue, né? Filho da irmã Débora também. Ele é um ano mais velho e um mês do que eu. Por exemplo, ele faz aniversário em novembro e eu faço em dezembro. É um ano e um mês mais velho do que eu, em termos de anos de vida. E é uma pessoa que a gente se dá muito bem, a gente tem uma empatia muito forte na área musical. Ele foi a pessoa que me colocou na área musical, ele me jogou, né, digamos assim. Ele me ensinou a tocar violão, não tenho vergonha de dizer isso não. Me ensinou muito bem, até hoje o que eu sei. No começo foi ele que me preparou. E ele toca muito bem violão, toca viola de 10 cordas, toca um bocado de instrumentos. É um multi-instrumentista. Eita, palavra difícil. Conosco também nossa irmã Carol Tomé. A paz do Senhor, minha irmã. Um abraço, meu irmão Keiton aí, viu? Deus abençoe vocês poderosamente. Olha nossa irmã Adna Raposo conosco também, que é uma irmã assim que ele conhece há muitos anos, a família dela. Seu pai e sua mãe sempre foram grandes amigos. O pai dela é meu pai na fé, foi o homem que me levou para a igreja no início da minha caminhada, que teve um cuidado assim especial para comigo. Eu devo muito ao irmão Nequinho, viu, Simone? Muito mesmo ao irmão Nequinho. E irmã Adna também, aquela mãezona, né? Que abraçava a gente, né? Quando a gente ia para o círculo de oração, orar e louvar a Deus. Tem um casal que está com o Senhor hoje, né? Estão na glória, que eu faço questão de dizer, foram pessoas que realmente fizeram muita importância na minha vida espiritual, inicialmente, logo no começo, que é o mais difícil, né? Os primeiros passos. Um abraço do meu irmão Edson Raposo, viu, Adna Simone? Deus abençoe. E olha aí, irmão Pedro Veras e Zizi Veras, junto dele aí, eu tenho certeza que o Senhor possa nos dar uma noite maravilhosa, né, Pedro? Que maravilha, meu irmão. Nossa irmã Ivani Barbosa, a paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda mais uma noite, estando conosco. A irmã, se não me engano, é de Londrina, né? Será que eu estou enganado? É tanta gente entrando aqui, mas que Deus abençoe você poderosamente, viu, Ivani? Nosso irmão José Itamar Carvalho, eita! Pastora Selma, venha cá, pastora Selma. Um colega seu aqui, mais uma vez, nosso irmão em Cristo. É, José Itamar Carvalho, pastora Selma. Amém, Doutor Itamar, ele é promotor de justiça, aposentado, né? Deus, Olha aqui, que bênção. dando ar da graça, olha aí que maravilha. Glória a Deus, Itamar, que Deus te abençoe. Ficamos muito felizes em viver aqui, né? Mesmo à distância, você está vendo mais do que a gente. Verdade. Mas a gente está muito feliz com você aqui. Glória a Deus, amém? Que bênção, doutor Itamar, irmão Itamar. Seja bem-vindo, você e sua família conosco, viu?
Deus abençoe a sua família, a sua casa. Também conosco a vovó Aldenice Lira, graça e paz. Como é que está a netinha? Está gostando dela, hein? Oh, maravilha, né? Nossa irmã aqui de Jardim Atlântico, Bete Almino, a graça e a paz. Que bênção, minha irmã, ter você e a sua família conosco nesta noite. E irmã Dilza Cristina, pastor, olha, agora uma juíza, né? Estamos bem acompanhados hoje, viu? Glória a Deus, Deus abençoe, irmã Dilza. Um abraço no meu querido Marcelo Barros, no Levita aí, né? No Miguel, e também na Levita, né? A doutora, né? Advogada, né? Deus abençoe vocês todos aí. E que vocês tenham uma noite de paz aí. Estão em Gravatá, provavelmente, né? Dê um abraço muito forte em todos vocês aí, viu? Glória a Deus pela vossa presença. E quem mais? E Marisete Barros também, graça e paz. Marisete, Deus abençoe você. Nossa irmã Cláudia Nogueira, a paz do Senhor, Cláudia. Aquele beijão para a irmã Geneida, viu? Esqueçamos dela não. E nossa irmã Lenilda Araújo Tilil, como nós gostamos de chamá-la, né? E ela gosta também. É o nome de guerra. A paz de Cristo para você, minha irmã, para o meu irmão Omar. Faz tempo que eu não vejo, só na fotografia aí. E os seus 2 filhos, viu? Deus abençoe poderosamente estes jovens promissores. Muito bem, Iraneide Leão conosco, a paz do Senhor a todos. Muito bem, glória a Deus. Ô, irmã Dilza, que bom vê-la conosco aqui. Deus abençoe, viu, Dilza? Quem sabe em breve estarei de volta aí para Gravatá, né? Quem sabe aí louvar na sua casa. Louvar o Senhor como sempre fazemos, né? Ou lá em casa, né? Em Gravatá, que agora, né? Temos uma surpresa. Depois a gente conversa direitinho sobre isso. Irmã Suzana Lúcia, Deus abençoe a irmã Suzana. Seja bem-vinda também mais uma vez nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Olha, quantos amados conosco. É uma alegria muito grande, irmãos. Saber que não estamos sós, né? Sempre temos a companhia de pessoas abençoadas por Deus. Eu quero cantar mais um louvor aqui, do Nani Azevedo, que eu gosto muito, que é a Casa do Oleiro. Será que Deus não está, nesse momento que nós estamos passando, nos colocando na Casa do Oleiro para sermos trabalhados por Ele? Com certeza seremos vasos novos, vasos de honra. E o vaso é feito para brilhar, para chamar a atenção, né? Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder. Não há outro igual a ti, não há. Sim, quando desço reconheço que foi pago um alto preço. Diga bem forte, por mim. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele, dele, sim. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele, dele, sim. Eu vou descer para Deus aparecer. Dê glória. Eu te dou glória. Eu
te dou glória, eu te dou glória para todo sempre. Amém. Para todo sempre. Amém. Para todo sempre. Amém. Que maravilha estar na casa do oleiro, amém? Pois é, o Senhor trabalha no vaso, no barro, né? Que maravilha, né? O Senhor está sempre conosco, em qualquer circunstância, em qualquer ocasião. Principalmente nas horas difíceis, né? Quando achamos que estamos sozinhos, aí o oleiro chega junto de nós. Não, estou aqui, mas estou trabalhando no vaso. Quero aperfeiçoar para poder a minha obra ser feita com mais força, com mais garra. É isso aí, irmãos. Louvemos ao Senhor, amém? Oh, gente boa, gente abençoada. Glória a Deus. Suzana Lúcia, a paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão José Itamar, que bom, rapaz. Saudade dos irmãos aí. Muita saudade. Muito bem. Nosso irmão Renato acabou de entrar. Aquele abraço, Renato. Deus é contigo, meu irmão. Eu volto a dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você crê nisso, meu irmão? E Ele enxugará de todos nós a nossa lágrima. Oh, glória! Muito bem, muita gente abençoada por Deus. Que maravilha, temos aqui pessoas tão queridas, né? Junto conosco nesta noite. Oh, Deus. Vou cantar mais um louvor aqui. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde eu passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Fonte de águas vivas, tu és a fonte, Senhor.
existe um rio, Senhor, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, este lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua água. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Que maravilha, né? Saber que há um rio, irmãos, que desce do trono de Deus e as águas estão aí, correndo na nossa frente. Muitas vezes não vemos, mas se nós buscarmos a Deus, vamos ver, amém? E quando você se alimenta dessas águas, você sacia não a sede física, não, a sede espiritual, que é mais profunda ainda. E eu creio que, meus amados irmãos, Deus está querendo saciar nossa sede. Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba, e darei a ele águas vivas. Que maravilha, irmãos, podemos, nesta noite, estarmos cercando a mesa do Senhor e bebermos das águas purificadoras. Amém, pastora? Amém, pastor. Então vou convidar você para vir para cá, assumir a tribuna. E eu queria avisar que no final vou dar alguns avisos sobre a reabertura do templo da nossa igreja, que será no próximo domingo, dia 28, às 18h30. Já temos, inclusive, no Facebook as informações. Quem quiser acessar o Facebook da igreja, esse Face que você está assistindo agora, quando acabar a transmissão, você pode acessar. Você vai ver que um dia de hoje está lá a publicação sobre o retorno, quais são os pré-requisitos que as autoridades colocaram para nós, e queremos fazer tudo conforme Deus, né, quer, que nós sejamos submissos às autoridades, amém? Para o bem comum de todos. Deus abençoe, daqui a pouco eu volto. Não avisa nada de amanhã, não, que a gente avisa na vez. Tem tanta gente hoje. Eu estou dizendo, pensa bem. Pensa bem. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor, agradecendo a Ele por todos os seus benefícios, por toda a sua bondade, por toda a sua lealdade para com o seu povo. Amém? O pastor estava aqui falando do nosso retorno para as nossas atividades.
presenciais na nossa igreja. Nós desejávamos começar na quarta-feira, mas não será possível, porque ainda tem algumas medidas, nós precisamos ainda fazer algumas adaptações. Hoje o pastor passou todo o dia, juntamente com o nosso irmão Welson, trabalhando, fazendo lá algumas modificações, mas existem ainda algumas coisas que precisam ser reformuladas, amados. Então, nós não faremos na quarta-feira. Alguns irmãos também têm questionado se nós iremos continuar fazendo os cultos. Nós iremos, amados, principalmente os cultos da igreja serão todos transmitidos ao vivo. Nós também, nos dias em que nós não estivermos mais no culto aqui ao vivo, nós estaremos transmitindo tanto pelo Facebook da igreja, quanto também pelo canal do YouTube, mensagens diariamente. Então, irmãos, podem ficar tranquilos que nós vamos continuar nos alimentando, e eu digo nos porque os pastores também se alimentam. Os pastores são primeiro se alimentar da palavra, e nós vamos continuar alimentando o povo de Deus com as nossas palavras. Os nossos irmãos têm os nossos contatos, podem mandar mensagens tanto pelo Facebook quanto também pelo Instagram, que certamente eu não sei se nós já abrimos o nosso Instagram da igreja, creio que não, mas nós vamos também abrir mais um canal para que nós possamos nos conectar com os irmãos. Alguns já têm os nossos telefones, podem também mandar mensagens, e na medida do possível nós vamos também dando as nossas respostas. Amém? Amados, nós estamos muito felizes porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, hoje eu quero trazer uma mensagem que fala certamente aos nossos corações, ao meu coração, ao teu coração, que é o quanto custa um sonho. Vamos falar sobre sonhos, amém? Mas nós sabemos, eu creio que todos nós temos aqui algum sonho. Todos nós aqui temos algum desejo a se realizar. Algumas pessoas que estão aqui, que eu conheço a história, já alcançaram muitos sonhos, propósitos que muitas vezes achavam que era além das suas possibilidades. No entanto, amados, nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sempre desejando construir algo diferente. Eu hoje vi uma mensagem de uma psicóloga que eu gosto muito dos seus comentários, e ela dizia que casar-se casar-se depois dos 28 anos ainda era uma coisa maravilhosa. Ter filho depois dos 30 anos ainda era maravilhoso. E começar um novo projeto aos 50 anos também era maravilhoso. E ela terminava exatamente dizendo que não importa o nosso tempo, nós ainda temos muitas coisas a construir. E nós vemos que isso tem amparo bíblico, porque os grandes homens de Deus, a exemplo de Abraão, Deus mudou a sua história quando eles já não eram mais tão jovens. Amém? E, amados, nós sabemos que os propósitos de Deus na nossa vida não são dentro do nosso tempo, mas são dentro do tempo do Senhor. O Senhor tem um tempo para todas as circunstâncias em nossas vidas. E muitas vezes o nosso tempo cronos não é exatamente o mesmo tempo que o Senhor já preparou, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. E quando nós começamos a tentar construir nas nossas vidas, num tempo que não é o tempo que Deus tem preparado, nós atrapalhamos os planos do Senhor. E o que é que nós aprendemos com tudo isso, amados? É que o Senhor, no seu tempo, faz todas as coisas perfeitas.
tudo é perfeito no tempo do Senhor. O sábio Salomão, há poucos dias atrás nós falávamos sobre a sabedoria de Salomão e como ele faz a introdução do seu livro, dizendo que é para que nós possamos ser sábios, adquirir corações sábios, e não apenas isso, nós irmos bem em toda a nossa vida, em todos os nossos caminhos, são aqueles conselhos. Ele no capítulo 3, ele diz que aliás, isso é em Eclesiastes, ele diz que todas as coisas têm o seu próprio tempo, que também foi escrito por Salomão. Ele diz que todas as coisas têm o seu próprio tempo e que todas as coisas, no seu devido tempo, são maravilhosas. E isso nos ensina a caminhar devagar. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás que diz assim: não apresse o rio, ele corre sozinho. Então, amados, é exatamente isso. Nós devemos entender que no curso das nossas vidas tem um que está conduzindo o nosso barco e o nome dele é Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E ele nos ensina, amados. Até hoje, o Mestre nos ensina a seguir os seus passos, a seguir a sua caminhada, aquilo que ele veio para nos ensinar e deixar para nós como o maior legado, a maior herança que um homem pode receber na sua vida. Amados, Lucas, eu gosto muito do Evangelho de Lucas, porque Lucas ele é muito detalhista. E Lucas ele vem trazendo para nós, né, a mensagem do Evangelho de uma forma minuciosa, até mesmo por conta do seu olhar, que era olhar clínico, né? Era um olhar médico. E no capítulo 14, a partir do versículo 28, ele nos traz a seguinte mensagem proferida pelo próprio Jesus. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que contemplarem inacabada zombem dele. Proclamando, este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Amém? Amados, nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele falando sobre planejamento. Se existe uma coisa, amados, que Deus faz e que faz com perfeição, é planejar. Tudo que o Senhor fez, ele fez minuciosamente e planejadamente. Está aqui o meu colega, hoje é colega Itamar, mas eu conheço o doutor Itamar da minha época de faculdade, ele foi meu professor de agrário. Oi, Rose, glória a Deus, tu estás aqui, estamos aqui também com Itamar, nosso colega procurador. E Itamar, ele foi meu professor de direito agrário. Então, Itamar, ele tem um profundo conhecimento de planejamento, porque eu me lembro que uma certa vez ele nos levou para visitar um assentamento que era lá do INCRA, e naquela pequena fazenda, aquele núcleo familiar, ele plantava e ele tirava da terra
o seu sustento. E se existe algo que o Senhor deixou para nos ensinar o planejamento, é exatamente o cultivo da terra. Nós, para que possamos colher os frutos, nós precisamos saber a estação apropriada para plantar aquele fruto, as condições climáticas para que ele possa desenvolver, porque nem todos os frutos eles são próprios de todos os climas. Eu me lembro que quando eu era pequena, mamãe sempre gostou muito de manga e ela sempre disse que manga era a fruta preferida dela. Quando ela casou-se, ela no outro dia já foi para o Rio de Janeiro. E quando ela foi para o Rio de Janeiro, ela levou um caroço de manga. E ela plantou esse caroço de manga na frente da casa, que papai com muito custo comprou. Ele comprou o lote e ela foi lá, plantou esse caroço de jaca. Aliás, de manga. E é interessante que o arbusto ele era belíssimo. Era uma árvore gigantesca, fazia muita sombra. No entanto, nunca deu uma manga, porque elas não passavam de maturi. Porque o tempo da manga aqui é o tempo das grandes ventanias e das grandes tempestades no Rio de Janeiro. Então, antes que esse fruto desenvolvesse, vinham aqueles ventos muito fortes e arrancavam todos os seus frutos. Isso fala de terreno apropriado, e Jesus também nos ensina isso. Mas também fala do tempo certo da colheita. Nós sabemos que quando a manga é de carbureto, ela não tem sabor. É esperar o tempo certo para ela ser colhida. E se passar do tempo, ela apodrece e não dá mais para servir de alimento para nós seres humanos. Então, amados, Jesus aqui, ele vem dizendo assim, olha, se um homem quiser construir uma torre, a primeira coisa que ele vai fazer é avaliar os custos dessa obra. Fazer uma ponderação para saber se o que ele tem de recursos, ele vai verdadeiramente, vai poder ou é o suficiente para que ele possa concluir aquela obra. Ele não pode começar pelo alicerce sem saber se vai ter recursos para complementar aquela obra. Do mesmo jeito, um rei que ele está sendo atacado por um exército inimigo, se ele tiver 10.000 homens e aquele exército tiver 20.000, ele vai ter que analisar se aqueles seus 10.000 são suficientemente fortes e se eles têm uma estratégia forte e eficiente para vencer os 20.000. Porque se assim não for, ele vai mandar um mensageiro para dizer quais são os requisitos de paz. Vai propor a paz para evitar um mal maior. O maior exemplo de que isso aconteceu, ou dessa mensagem de Jesus, é Davi. Porque Davi, no momento em que ele estava sendo atacado pelo próprio filho dentro do seu próprio reino, ele preferiu recuar. E quando questionado, ele disse, não vamos travar uma guerra sangrenta que vai destruir o nosso próprio povo. Às vezes, amados, a nossa estratégia é calar e deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Amém? A resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Amém? Mas, amados, voltando para o núcleo da nossa pregação hoje, Jesus ele vem falando aqui sobre propósitos. Essa passagem é uma passagem em que Jesus começa a trazer para os seus discípulos uma conscientização do que verdadeiramente é servir a Deus, ser discípulo de Cristo e segui-lo. Porque, amados, Jesus ele estava sendo naquele momento ovacionado por muitas pessoas. Mas ele sabia que quando chegasse o momento de ser entregue nas mãos dos homens, aqueles que não tivessem aprendido e não tivessem enraizado os seus ensinos no coração, não continuariam a segui-lo e a obra se fragilizaria. Na verdade, essa construção de que ele está falando é a construção do próprio reino. E essa guerra que ele está falando é a guerra espiritual, que nós travamos todos os dias quando nós estamos fazendo a obra do Senhor. O mundo, mais do que nunca, amados, está vivendo um tempo
de uma guerra, que essa guerra é verdadeiramente no mundo espiritual. Nós estamos vivendo num mundo que se aproxima para a vinda de Jesus Cristo e para que Jesus Cristo venha para tomar assento daquilo que lhe pertence. E nós somos as suas primícias. Nós somos, amados, a primícia da criação em relação ao amor de Deus, porque Adão foi o primeiro homem, fisicamente falando. Jesus é a primícia da criação, por quê? Porque ele estava acima de todas as coisas. E quando Jesus diz, olha, o homem natural, que é o Adão, morre, e vocês se integram a mim, homem espiritual, nós nos tornaremos um só. Ou seja, Jesus vem para buscar essa igreja que está adorando a Ele para a honra e glória do seu nome. Amém? Então, amados, ele vem dizendo exatamente isso. Olhe, se alguém deseja seguir-me, são os versículos antecedentes, e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Naquele momento, o que Jesus estava fazendo era confrontando o propósito de cada um daqueles seus seguidores. Quando Jesus começou o seu ministério, amados, ele começou de uma forma bastante conectada com o fim, ou seja, bastante planejada. Nós sabemos que Jesus foi batizado. Quando ele foi batizado, que João Batista veio e disse assim, eu não sou digno de atacar as tuas sandálias. E ele disse assim, não, deixa por hora, porque é necessário que se cumpram a lei e as profecias. Naquele momento, ele sabia que aquele era o seu tempo. Que o seu tempo era de começar essa jornada a caminho do cumprimento de cada palavra que estava escrita no Antigo Testamento para testificar que ele era o Filho de Deus, que ele veio para salvar a humanidade e para derrotar tudo aquilo que nós, como seres humanos, entregamos na mão do nosso inimigo, do inimigo da nossa alma, dando legalidade para que ele venha destruir as nossas vidas. Então, amados, Jesus surgiu, batismo, veio o Espírito Santo. Ele foi para o deserto impelido pelo Espírito para ali vencer toda a tentação de Satanás. Ou seja, derrotando o mesmo Satanás que no Jardim do Éden, lá atrás, havia destruído, havia tirado o homem da presença do Senhor, destruído a comunhão de Deus com os homens, a ponto do Senhor ter que retirá-los do Jardim do Éden. E hoje nós estamos aqui vivendo todas essas aflições. Diferentemente de Adão e de Eva, ele lá, naquele momento, 40 dias em pleno deserto sendo tentado, ele não resistiu à tentação. E a palavra do Senhor conclui dizendo que o inimigo, que Satanás se afastou dele até o momento oportuno. E depois nós poderemos ver até isso, mas não é o momento agora de nós falarmos desse momento oportuno. Então, amados, Jesus foi tentado. Quando ele voltou como fortalecido. A palavra do Senhor diz assim, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Naquele momento em que ele resistiu ao diabo, o diabo fugiu dele e Jesus já foi vitorioso. Já saiu com a sua primeira vitória. Eu quero dizer uma coisa, amados. O nosso passo, a nossa vida diante do Senhor é de degrau em degrau. Nós precisamos, amados, subir de degrau em degrau, pacientemente, vencendo cada etapa da nossa vida, vencendo cada tentação, vencendo cada dificuldade, vencendo, amados, cada seta inflamada do maligno e qualquer batalha que vier. Eu só tenho uma palavra para te dizer. Enquanto você estiver caminhando com Jesus, você vencerá todas as batalhas, porque Ele já venceu. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições,
Mas o que? Tem de bom ânimo. Sabe o que é o ter bom ânimo? Persevera, porque eu venci o mundo. Ou seja, você está em Cristo, pois você já venceu o mundo. E Ele vai, através da sua vida, glorificar o seu nome e mostrar que nele somos mais do que vencedores. Então, amados, depois que isso aconteceu, Jesus tinha o próximo passo. Era recolher, era formar discípulos. E como foi que Jesus formou os seus discípulos? Hoje eu estava lendo com o pastor, no nosso café da manhã, uma passagem de João que me fez assim, me chamou bastante a atenção. Foi do momento em que os primeiros discípulos foram convocados. João, no capítulo 1, a partir do versículo 35, diz assim: no dia seguinte, esse é João Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra ou rocha. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia, quando encontrou Filipe e depois Natanael e depois os demais discípulos. Aqui nós vemos Jesus, ele iniciou o seu ministério através do convite àquelas pessoas que desejavam segui-lo. Por quê? Porque já seguiam João Batista e João Batista testificou a respeito de Jesus. O que é que nós vemos aqui? Jesus, a primeira coisa que o Senhor Jesus faz em nossas vidas é o quê? O milagre. Por quê? Porque quando as pessoas começam a ver o milagre que foi operado através das nossas vidas, as pessoas querem conhecê-lo e querem segui-lo. Amados, somos testemunhas de Cristo aqui na terra. Nós precisamos falar dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Nós precisamos testemunhar do poder do Senhor aqui na terra. Eu só tenho uma palavra mais para você. Não tema, amados. Não temas. Deus tem milagres ainda para derramar sobre a sua igreja. Tudo que nós precisamos é crer. Crer no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos nós e a nossa família. Então, amados, nós começamos a conhecer o poder de Deus quando nós começamos a ver os seus feitos em nossas vidas. A transformação do nosso caráter, a transformação das nossas vidas emocionais, a transformação através das nossas vidas financeiras, da nossa vida familiar. Quando o Senhor começa a mudar as nossas vestes, começa a mudar o nosso semblante e as pessoas são atraídas e dizem: eu quero saber qual é o teu segredo. Naquele momento nós dizemos: o meu segredo é Jesus Cristo que vive em mim. Mas, amados, ele também continuou adiante, a provarem o seu poder realizando milagres. Nós vemos que Jesus, em seguida, pegou 12 dos seus discípulos e disse assim: olha, vão, e concedeu a eles autoridade para repreender espíritos imundos e para curar. Amados, quando esses discípulos voltaram, eles voltaram maravilhados. E Jesus olhou para eles e disse: não se maravilhem, porque
Os espíritos imundos, eles se prostram diante de vocês. Mas se maravilhem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que é que Jesus está ali dizendo? Ele disse assim, olha, vocês tenham cuidado para que vocês não se tornem vaidosos. Tenham cuidado para que isso não suba a mente de vocês e que vocês acham que esse poder é de vocês. Não é. Esse poder é do Filho de Deus, do Filho do homem. É o poder que Deus derrama sobre nós para que nós façamos o quê? A sua obra. Porque o que verdadeiramente importa é o fim de todas as coisas. É o alvo, é o objetivo e não o caminho. Amados, quantos ficam no meio do caminho? O que Jesus estava dizendo àqueles homens, olha, eu não estou chamando vocês para que vocês se alegrem com os feitos. Eu estou chamando vocês para que vocês se alegrem com o final da jornada. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus! Então, amados, depois que Jesus mostrou o seu poder para realizar milagres, deu a eles essa experiência, o Senhor Jesus começou a trazer para eles, informá-los os desafios. Quais seriam os desafios que eles iriam enfrentá-lo? Certa vez Jesus disse, olha, o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Aqui nós vemos Jesus Cristo passando e aqueles homens seguindo, mas começamos a ver que lá adiante Jesus disse assim, olha, eu vou ser entregue à morte. Os servos não são maiores do que o seu mestre. Ou seja, se eles estão fazendo comigo, também vão fazer com vocês. Se preparem para as dificuldades da vida. E aqui ele é muito claro, disse, vocês vão ter que ter um objetivo certo. Vocês vão ter que aprender a renunciar. Vocês vão ter que aprender a renunciar à própria vida. Quando ele fala aqui deixar pai, mãe, todas essas coisas, ele não está dizendo abandona, até mesmo porque ele não abandonou sua família. Ele está dizendo que o primeiro lugar, verdadeiramente, é aquilo que é colocado em nossas mãos. Amados, eu sempre converso aqui na minha casa, minha família sabe disso, eu digo o seguinte, a vida da minha família é a coisa mais preciosa para mim, mas em muitos momentos, a minha prioridade é alimentar o povo de Deus, porque esse foi um chamado que Deus colocou na minha vida. Os meus filhos sempre me têm, o meu marido sempre me tem. Mas uma pessoa desesperada, o Senhor, ele diz assim, vem cá, Selma, leva conforto para essa pessoa. É aquele momento que aquela pessoa está precisando. Então o Senhor Jesus diz, olha, vai chegar momento na sua vida que você vai ter que realmente fazer uma opção. Isso tem que ser algo que lhe envolva de tal forma, que você seja capaz de renunciar a algum prazer da sua vida com a sua família, um passeio. Às vezes, amados, eu conheço, aqui é um testemunho, eu conheço uma jovem, que essa jovem, ela deixou tudo por Jesus. E até a sua casa, ela transformou num templo para o Senhor. E, amados, como o Senhor abençoou e como o Senhor se agradou da vida dessa jovem. Uma jovem que foi jovem comigo na nossa igreja e que hoje o Senhor tem abençoado e é uma mulher que Deus usa tremendamente para alimentar vidas aqui na terra. E amados, quando o Senhor ele vai apresentando a realidade do que é servi-lo, quando o Senhor ele vai e diz assim, olha, se você não conseguir carregar a sua cruz, ou seja, se você não conseguir carregar as suas próprias imperfeições, se você não conseguir enfrentar os seus dilemas interiores, você não vai conseguir nunca me seguir. Porque, amados, uma das coisas que nós precisamos é aquilo que nós conversamos ontem. Nós temos que ressignificar as nossas dores. Nós temos como Jesus, que diante da morte de um grande amigo, do seu primo, uma pessoa que ele conhecia desde criança, um homem que inocentemente foi decapitado a pedido de uma mulher que não tinha nenhum valor. Ele saiu, queria
um descanso, mas qual foi o descanso que ele conseguiu, amados? Foi uma multidão que ali estava sedenta e o seu coração se moveu de íntima compaixão. Naquele momento, ele renunciou, ele tomou a sua cruz, mas ele deu, e a palavra do Senhor diz: é melhor dar do que receber. Amados, naquele momento, ele nos ensinou o segredo da doação. Quando nós doamos, o Senhor, ele vem e nos abençoa pela nossa doação. A nossa alegria é ver que alguém foi abençoado pelo Senhor através das nossas vidas. Isso, amados, retira o luto, retira a dor e transforma o nosso coração num celeiro de alegria, porque o coração do Senhor se alegra com as nossas vidas. Amém? É como se fosse um pai que diz: meu filho, eu estou tão orgulhoso de você. Minha filha, eu estou tão orgulhosa de você. É exatamente isso, amados, que o Senhor está dizendo para nós. A segunda coisa é o Senhor Jesus vindo dizendo assim: reconheça seu limite. Você está disposto a tudo isso? Você está disposto verdadeiramente a, diante do seu propósito de vida, ter perdas, renunciar a alguns sonhos, a alguns objetivos e entregar o seu coração para que eu possa governar a sua própria vida, entregar a mim, nas minhas mãos, a chave da tua vida, a chave da tua casa, entregar em minhas mãos tudo que tu tens. E, amados, pode ter certeza, isso aconteceu comigo. Quando nós tomamos essa decisão, Deus, a primeira coisa que faz é tirar tudinho para deixar a casa bem limpinha. E depois ele devolve, ele diz: aquele que deixar pai e mãe e todas as coisas por amor de mim, receberá 2 vezes mais aqui nessa terra. E por fim, a vida eterna. É exatamente o que o Senhor está dizendo. Quando nós entregamos na mão dele, é aquela imagem, amados, que nós temos do Senhor multiplicando os pães. Falamos sobre isso ontem. Entrega ao Senhor que Ele é Deus da multiplicação. Ele vai multiplicar os teus sonhos, Ele vai multiplicar as tuas alegrias, Ele vai guardar a tua família, Ele vai guardar os teus filhos. Os teus filhos serão prósperos na terra em tudo que fizerem. Por quê? Porque Ele é Deus que governa todas as coisas. Quando nós mirramos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eu não sou capaz de entregar a minha vida a Ti, amados, Ele diz assim: então segue teu caminho, porque eu estou pronto para abençoar aqueles que entregam e que têm um coração que me alegra. E depois, amados, ele levou os homens a cruzarem, a fazerem uma ponderação, propósitos e renúncias, para que esses homens possam compreender ou pudessem compreender o que estava ali em jogo. Foi a palavra de Esté que eu dei há 2 dias atrás. Esté, em determinado momento, quando ela foi questionada, ela foi assim confrontada por Mardoqueu, quando ela disse: eu não posso estar na presença do rei porque eu posso morrer. Aí Mardoqueu disse: olha, sabe o que é que está em jogo? É a vida de toda a tua família, é a nação, é o teu povo. E Deus pode suscitar outra pessoa se tu não defenderes o teu povo. Agora saibas tu que tu não estarás livre também da destruição. Naquele momento, quando ela compreendeu o tamanho do propósito da sua vida, ela disse: estarei presente diante do rei, apenas jejuem. Ou seja, batalhem comigo, entrem nessa guerra espiritual comigo, porque hoje eu estou entregando a minha vida e se perecer, pereci. É exatamente isso que Jesus está nos ensinando aqui. Nós precisamos, amados, saber qual é o propósito das nossas vidas. Nós precisamos, amados, buscar em Cristo um propósito para as nossas vidas. Jesus estava ensinando os seus discípulos a terem um propósito maior do que as suas próprias vidas. E quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, ele disse: o meu maior propósito não é estar vivo aqui, mas o meu maior propósito é abrir as portas dos céus para que vocês tenham a vida eterna, porque o meu maior propósito é destruir a força, o poder ou qualquer influência do mal, do espírito maligno que governa esse mundo das tuas vidas. Que propósito tão grande e tão excelente, amados. E, amados, quando Jesus fez isso, ele nos ensinou
algo muito maior. Ele nos ensinou a como nós podemos vencer e nós podemos ter propósitos firmes e sólidos nessa terra. Nós estamos vivendo, amados, num tempo em que as pessoas não têm mais propósitos. São os tempos líquidos de um escritor chamado Bauman. Tudo é muito volátil. Os valores são voláteis. Hoje algo é importante, amanhã não vai ser mais. Os bens são voláteis. As pessoas sonham com uma casa, daqui a pouco essa casa não é mais o seu sonho, já é outro, já é outro, já é outro. As famílias, elas não têm mais estabilidade porque basta a pessoa enfrentar um problema e dizer assim, não quero mais, você não é o meu sonho de consumo, você é aquilo que eu não imaginava que era, e não tem uma solidez na aliança que fez diante do altar com o Senhor. Amados, as crianças, os jovens, eles hoje não sabem mais o que é realmente de valor para as suas vidas. Isso é como comprar um celular. Hoje compra um celular, amanhã. Hoje nós já temos esse telefone o iPhone, se eu não me engano, é 20, alguma coisa assim, eu sei lá, alguma coisa assim, eu não sou muito ligada nisso. Ou é a Samsung, se eu não me engano, Samsung 20S. E você vai se perdendo pela vida. Os valores eles vão sendo desfeitos todos os dias, todas as horas. Dependendo do clima, dependendo da estação, você não tem mais. Antigamente, amados, nós que somos de uma geração que não é nem tão distante assim, nós comprávamos roupas 3 vezes por ano. Quando comprávamos, quando tínhamos condições. Mas hoje, amados, a cada mudança de estação, coisas novas vão aparecendo e as pessoas vão se acumulando, daqui a pouco não tem mais nem onde colocar. As pessoas não sabem mais o quanto custa. As pessoas se tornaram fúteis. Os relacionamentos estão fúteis hoje. Os relacionamentos estão cada dia mais fragilizados. E, amados, a consequência disso tudo é uma sociedade que não tem raízes, é uma sociedade que não consegue se estabelecer, é uma sociedade que não tem valores firmes e é uma sociedade que é levada por toda onda, por toda sorte de vento que vem. Nós também falamos sobre isso. Jesus quer um povo que tenha raízes sólidas, um povo que a sua palavra seja assim, sim, não. Um povo que saiba qual é o seu propósito de vida, um povo que tenha uma força nele, um povo que tenha um caráter firme, íntegro e que não se vende por qualquer vaidade, nem tampouco por qualquer preço. Eu tenho uma palavra para você, amado. Nada no mundo, nenhuma moeda, nenhuma riqueza é mais preciosa do que a tua vida e do que a tua salvação. Nada compensa a felicidade dos meus filhos. Nada compensa na minha vida o meu relacionamento com os meus amigos, com a minha igreja. Nada é mais valioso do que o meu caráter e o amor que eu tenho pelas pessoas que me cercam. Infelizmente, vemos uma sociedade, inclusive dentro das igrejas, infelizmente, em que as pessoas mudam de roupa, as pessoas mudam de gosto. As pessoas, elas não sabem mais o que é fidelidade. E elas, infelizmente, destroem a alma das outras pessoas. Porque quando nós traímos, quando nós não somos fiéis, nós ferimos almas de pessoas que são valiosas para Deus. E o que é que a palavra do Senhor fala sobre isso? Ai daquele, porque vem o escândalo. Foi o que Jesus falou a respeito de Judas, o traidor. Ai daquele que provocou as feridas no corpo de Cristo. Amém? Então, amados,
Pessoas que são assim, nós estamos vivendo nessa sociedade que é uma sociedade líquida, uma sociedade escorregadia que não tem valores. Mas o Senhor Jesus, ele vem para nos dizer, seja firme, mantenha-se firme. Mas, amados, para nós nos mantermos firmes, nós precisamos entender quais são os projetos de Deus para a nossa vida. Muitos querem ter um chamado pastoral, outros querem ter chamados proféticos, mas muitas vezes não sabem o que é que significa ser pastor, o que é que significa ser profeta, o que é que significa ser missionário. Isso é como ser promotor, meus colegas que estão aqui. Muitos querem ser, mas não fazem ideia do que é ser uma pessoa ligada à justiça, seja promotor, seja juiz, seja procurador. Muitos não sabem também, muitos querem ser médicos, mas não sabem o preço que vão pagar sendo médicos, porque as suas famílias não terão sempre a sua companhia. Meu pai, que foi tudo na vida, meu pai foi borracheiro, meu pai foi carregador de transportadora, meu pai foi motorista, meu pai fez de tudo, ele só não deixava a gente passar fome. E meu pai, ele, certo tempo, ele trabalhou como motorista de ônibus. Por 2 vezes, demorou pouco, mas por 2 vezes ele foi motorista de ônibus. E eu me lembro de alguns natais, amados, em que nós não contávamos com a presença de papai, nem no Natal, nem no Ano Novo, porque ele estava dirigindo coletivos. E é mesmo assim, determinadas profissões. Nós temos que renunciar. E nós pensamos, se nós renunciamos por troca de um salário no fim do mês, o que é que nós não renunciamos pela maior de todas as nossas promessas, que é a vida eterna? E aí o Senhor nos chama para que nós possamos analisar, para que nós possamos nos confrontarmos aquilo que nós falamos no domingo que agora fez 8 dias, sobre avaliar-se o homem a si mesmo, antes de comer na mesa do Senhor, de beber na mesa do Senhor, compartilhar a Santa Ceia. Por quê, amados? Porque nós precisamos saber se verdadeiramente estamos preparados para o que o ministério ou o propósito de Deus na nossa vida vai exigir de cada um de nós. E para finalizar, eu quero falar sobre um homem chamado Neemias. Todos nós, eu creio que conhecemos Neemias. Se você não conhece, leia o livro de Neemias, está no Antigo Testamento, um pouco antes do livro de Esté. E Neemias, ele era um homem que era extremamente estratégico. Neemias, Deus colocou um propósito no coração de Neemias. Nós vamos fazer essa comparação com essa parábola de Jesus, com essa mensagem que Jesus quer nos trazer. Certo dia estava Neemias na sua casa e seu irmão foi visitá-lo. E quando seu irmão foi visitá-lo, ele procurou saber como estava a sua cidade natal. Ele servia ao rei e o rei o tinha como o copeiro. Era um homem de extrema confiança. Então ele era um homem que circulava ali no palácio e tinha intimidade com o rei, e o rei confiava nele. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele sempre vai escolher aquelas pessoas que ele sabe que pode confiar. Então, amados, quando ele soube, ele ficou pasmo, porque o seu irmão disse a ele, olha, está tudo muito difícil, porque a cidade está em ruínas e existem muitos destroços, porque aqueles que ficaram lá não têm forças para reconstruir. Nós sabemos que quando Nabucodonosor invadiu a cidade, deixou tão somente lá as pessoas pobres, as pessoas que eram mais fracas, e essas pessoas não conseguiram reconstruir a cidade. Na verdade, foi deixado lá apenas para ocuparem a cidade, para que aquela cidade não viesse a ser invadida por outros reinos e ser tomada. Mais ou menos o que aconteceu com Portugal aqui em relação a nós brasileiros, a colônia. Então, amados,
Quando ele tomou conhecimento disso, ele passou 3 dias em oração. Ele foi conversar diretamente com o Senhor, ele foi para o altar do Senhor e disse: Senhor, tu não estás vendo tudo isso? E ele levanta um clamor. E ele faz 3 dias de consagração e de oração e de pranto na presença do Senhor. E quando ele termina aquele momento, ele chega na presença do rei, o rei olha e o rei reconhece nele um semblante descaído. Amados, nenhum homem poderia se apresentar ao rei com um semblante triste. Mas aquele homem sabia, tal qual Esther sabia, que aqueles 3 dias de oração, aqueles 3 dias de jejum, era a chave da vitória. Você está hoje com um problema e você precisa resolver? Pegue esse segredo espiritual. Entre no altar de Deus, jejum e oração, e Deus vai conceder a tua petição. Quando o rei pergunta a ele o que é que está acontecendo, ele disse: eu não posso estar feliz, ó rei, me perdoe, mas eu soube que a cidade onde os meus pais estão sepultados, ela está em ruínas. Naquele momento, aquele homem comoveu o coração do rei. Por quê? Porque ele falou exatamente algo que é muito sagrado para aqueles povos, que era o sepulcro e a reverência aos seus antepassados. Aquilo ele sabia como alcançar. Deus deu a ele estratégias, como também deu estratégias a Esther para alcançar o coração do rei. E amados, o que foi que aquele rei fez? E o que é que tu estás me pedindo? Neemias tinha todo o plano traçado. Aqui está, amados, a regra principal para a construção de sonhos sólidos e para que os nossos propósitos eles não venham nos envergonhar se nós começarmos e não conseguirmos terminar as nossas obras. Deus não se agrada daquele que fica pelo meio do caminho. Ele diz: aquele que coloca o pé no caminho, aquele que lança mão ao arado e que olha para trás e que quer voltar, Deus não tem prazer na sua alma. Então, amados, aquele homem, a primeira coisa que ele disse: olha, eu quero ir. Quando o rei perguntou, ele disse: eu quero ir ajudar, reconstruir a cidade. Ele tinha um plano. Ele tinha um desejo. O Senhor hoje te pergunta: qual é o desejo do teu coração? O que é que move a tua alma? O que é que tu estás querendo? Pede-me que eu te darei as nações por herança. O que é que tu queres que eu te faça, Bartimeu? E Bartimeu disse: eu quero ver. Ele disse: então vê. Amados, para que nós possamos alcançar grandes objetivos e cheguemos ao final da nossa jornada como vitoriosos, precisamos ter um objetivo que seja um objetivo justo diante de Deus. O que é que ele queria? Reconstruir a cidade. Por quê? Porque os seus pais estavam enterrados ali. Ele tinha raízes. Não é apenas ter um sonho, um objetivo. Mas qual o propósito desse nosso objetivo? Eu quero ser pastor, para quê? Eu quero ser levita, para quê? Eu quero ser promotor, para quê? Eu quero ser juiz, para quê? Eu quero ser médico, para quê? Qual é? O que é que te move? O que é que te leva a desejar isso? E aí, amados, quando o rei olha para ele e diz assim: quanto tempo? Amados, todo projeto tem que ter um tempo determinado. Todo projeto tem que ter um tempo determinado. E esse cronograma precisa ser respeitado. Nós precisamos ter compromisso com as nossas vidas. O próprio salmista diz que pediu ao Senhor um coração sábio para que ele pudesse o quê? Saber contar os seus dias. Sabe por quê? Os dias são maus, os dias passam muito depressa. Nesse período, o que é que nós temos construído? Como tem sido o nosso coração? Nós temos dormido mais do que trabalhado? Ou a gente está deixando para amanhã o que nós podemos fazer hoje? Nunca comece um projeto antes de terminar o outro. Nunca passe para uma fase da sua vida, um estágio da sua vida sem concluí-la. Jovem, nunca comece um novo plano da sua vida sem antes você concluir a sua primeira obra. Cresça, amadureça, termine seus estudos, tenha seu sustento, construa sua família,
Seja fiel à sua família. E aí, ensine para seus filhos os princípios que o Senhor tem ensinado para você. Ele disse qual seria o tempo. E quando o rei, ele disse, olha, tudo bem, pode ir. Ele disse, mas rei, eu não posso ir de mãos vazias. Eu preciso também, rei, de material para reconstruir a cidade. Eu também preciso de companhia que vá conosco. E o Senhor, e o rei não apenas concedeu a ele todo o material, como também uma escolta para que ele levasse, que o levasse em segurança até Judá. Veja como esse homem já tinha tudo planejado. Aqueles 3 dias Deus deu estratégias a ele para que ele pudesse. Quando ele estava na presença do rei, ele orou. 1 segundo de oração. E no momento certo o Senhor encheu os seus lábios da palavra certa. Aí está o nosso segredo. Pedir a Deus a direção certa. Quando ele chega na cidade, quando ele entrega a carta, Sanbalate e Tobias o recebem. Não se agradam, mas aquele homem não diz para ninguém o que foi fazer lá. Ele não diz para os nobres, ele não diz para os sacerdotes, ele não diz para o povo. Ele descansa. Amados, depois do projeto, precisamos descansar a nossa mente para podermos concatenar os próprios passos. Mas para você ter os seus passos e concatenar os seus passos, você precisa reconhecer o território onde você está pisando. Quando nós temos um propósito, nós precisamos estagiar. Eu fui estagiária do Ministério Público e eu aprendi, e não apenas aprendi, mas eu me apaixonei cada vez mais por aquele trabalho, por esse trabalho que hoje eu desenvolvo. E, amados, ele foi à noite, sem ninguém saber, não disse nada para ninguém. Guarda no teu coração, amados, os segredos da tua alma. Não abre os teus lábios, entregando para o inimigo todos os teus projetos. Antes, coloca na presença do Senhor. Coloca na mão do Senhor e guarda silêncio até o momento oportuno. Amém? E o que aconteceu? Quando ele verificou tudo aquilo, aquele homem estava cheio da autoridade. Ele sabia o território que estava pisando, ele sabia como estava a situação e ele sabia quem era responsável pela não reconstrução. Chamou todos os líderes, chamou todos aqueles que deveriam estar estimulando o povo, simplesmente motivou, disse como vocês deixam isso. Chamou o povo, envolveu o povo no seu projeto e depois de envolver o povo no seu projeto, ele também ingressou no projeto. Ele gastou as suas energias, ele gastou os seus recursos, ele não dependeu de ninguém. Você quer prosperar, amados? Eu cresci ouvindo meu pai dizer isso. A quem quer faz, quem não quer manda. Se envolva nos projetos da sua vida. Não aguarde nem ache que ninguém é responsável por realizar na sua vida os seus projetos e os seus sonhos. Se envolva nos seus sonhos. Seja o capitão da sua própria vida e capitaneie também as suas próprias conquistas. Glória a Deus por isso. E, amados, a última estratégia daquele homem: eu não posso parar porque eu estou fazendo uma grande obra. Ou seja, ele não se distraía com as oposições, ele não temia diante das oposições. Ele disse a Sanbalate, ele disse quando recebeu aquele recado, ele disse: um homem como eu, porventura, vai se acovardar? Ou seja, não se acovarde diante das dificuldades. Não tema diante dos murmúrios, aquelas pessoas que vão chegar a dizer a você: não vai dar certo, não adianta, isso não é para você. Repreenda em nome de Jesus, continue firme no seu propósito, não desista, não, mesmo que venha a tempestade, mesmo que venha o cansaço. Quando aqueles homens começaram a se cansar e começaram a dizer a ele que não suportavam mais, ele disse: eu estou aqui com vocês, eu vou pegar também as armas, eu também vou pegar a enxada, mas nós vamos construir sim esses muros e essa cidade vai ser reconstruída, porque Deus é conosco. Ele simplesmente esteve presente, ele não desanimou, ele mostrou ao povo que era possível e ele seguiu
todos os planos de uma forma tão concatenada. Ele chamou uns para construir um lado, outro para construir outra porta, outro para construir outro muro, e ali ele foi se envolvendo. Ele foi dizendo ao povo: não tema, não se espante, não tenham medo dessas pessoas que querem nos destruir. Ele simplesmente continuou firme no seu propósito e cumpriu o seu cronograma. 52 dias depois, todas aquelas pessoas temeram, porque aquele homem foi firme em todos os seus propósitos. Ou seja, você tem um propósito, cumpra esse propósito no menor tempo possível, porque cada passo teu é o Senhor aprovando e dizendo: eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, eu vou para o próximo, eu vou seguir contigo e não te abandonarei, porque o meu propósito na tua vida nunca será frustrado. E aí, amados, nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo. Nós estamos, amados, aqui hoje porque nós amamos seguir a Deus. Eu amo estar na presença do Senhor. Nós estávamos conversando sobre o nosso retorno à igreja e as nossas lives como serão as nossas mensagens. Nós estamos aqui com um projeto, vamos colocar diariamente uma mensagem no YouTube para que os irmãos eles possam acompanhar. Quando nós pudermos, nós estaremos aqui e enviaremos mensagem para os irmãos. Porque, amados, como nós amamos essa obra, como nós amamos saber que você está sendo edificado pelo Senhor através das nossas vidas. Assim é o propósito. Os irmãos não imaginam quantos momentos nós deixamos os nossos afazeres, quantos momentos nós deixamos o nosso lazer. Há quantos anos nós não tiramos férias? Nós nunca tiramos férias de um mês, amados. Nunca. Os nossos irmãos estão aqui, eles podem nos confirmar para todos que aqui estão. Quando nós fazemos viagens, são viagens curtas daqui para ali. Por quê? Porque nós amamos estar com os irmãos e porque nós não queremos deixar que a obra do Senhor que nos foi confiada, essa seja abalada. Quantas renúncias, amados. Quantas vezes nós somos questionados, quantas vezes nós somos afrontados. Porque a igreja é pequena, porque vocês não são uma grande denominação. Eu vou dizer uma coisa, amados, eu sempre digo, aqui em casa, eu falo com meus filhos, eu falo com o pastor. Na minha cabeça, toda igreja que crescesse muito deveria dar independência às várias unidades. Sabe por quê? Porque igreja é lugar de pastorear o seu rebanho. Um grande rebanho, o pastor não consegue pastorear. Mesmo que tenha homens de confiança. Mas, amados, a igreja de Cristo é lugar de abraçarmos uns aos outros. É lugar de levarmos uma palavra de amor e de conforto. É lugar de apacentar, como Jesus apacentou a sua igreja. Então, amados, para concluir, o Senhor diz assim: portanto, é o fim de Lucas, da nossa mensagem hoje. Lucas 14, versículo 33. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como pode restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, amados, ele está dizendo o seguinte: vocês foram chamados, vocês são o sal da terra, mas nunca desistam do propósito de vocês, porque se vocês abandonarem, vocês perderão completamente o sabor que tem diante de Deus. Que o Senhor possa nessa noite ter falado conosco sobre os nossos sonhos,
sobre os propósitos que nós temos aqui na vida. Nós que temos essa vida na justiça, só nós sabemos o quanto nós já temos renunciado. Nós renunciamos às nossas próprias vidas. Nós renunciamos a muitos momentos que nós queríamos estar com as nossas famílias. As pessoas não fazem ideia. Nós renunciamos até mesmo à nossa liberdade. Nós não podemos fazer o que todo ser humano comum, anônimo, faz, porque nós somos consideradas pessoas públicas. E eu fico imaginando, se eu não tiver essa mesma fidelidade para o chamado que Deus tem para mim. Que o Senhor me cubra com o seu sangue. Que o Senhor possa cobrir a nossa igreja com o seu sangue precioso, para que nós possamos manter a nossa fidelidade e o propósito que nós temos no nosso coração até o fim das nossas vidas. Que o Senhor abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém? Amados, nosso irmão Barbosa está pedindo oração por ele, pela sua família, por Creuza, que começou o tratamento hoje. Nosso irmão Ivan, nós estamos orando e nós cremos que Deus pode mudar a história da nossa irmã Creuza. Eu não conheço Creuza, mas ela já entrou no meu coração pelo amor, pelo carinho que vocês têm manifestado aqui, Ivani, a sua irmã, que está tão longe, mas que tem conquistado aqui o nosso coração com tanto amor que vocês têm um pelos outros. Iraneide também, que está aqui, Marisete, que está aqui. Vocês hoje fazem parte da nossa família. Amém, Kika, que Deus continue abençoando e nos livrando dessa pandemia, amém? E que Ele continue a nos dar saúde física, mental e emocional em nome de Jesus, amém? Infelizmente, Deus, é verdade, os maiores de 60 anos não poderão ir presencialmente, a não ser que sejam os pastores. Então, o nosso pastor Sérgio Barreto, ele está incluído nessas exceções, e também os nossos ministros também podem ir em nome de Jesus, amém? Realmente Deus está no controle de todas as coisas, realmente Deus, a santificação é a nossa busca diária. Eu estou aqui com Leni é minha madrinha de casamento. Que alegria, Leni, poder te ver aqui, poder ver você ouvindo a nossa palavra aqui. Leni, amados, ela foi uma ministra que o Senhor utilizou muito quando eu ainda não era a pastora Selma, e como essa mulher foi um instrumento de Deus na minha vida para edificar o propósito de Deus no meu coração. Glória a Deus por isso. O nosso irmão Renato continua pedindo oração pela sua vida. O nosso irmão Edivaldo Francisco também pediu oração pela igreja, pediu oração pelos pastores. Ontem ele pediu oração pela sua família, por Silvânia, que nós sempre estamos orando por ela, é nossa irmã lá da nossa igreja também, irmã de Edivaldo, e também por Ana Rosa. Estamos orando em nome de Jesus. Claudinete, nós também sentiremos saudade, mas nós estaremos aqui, nós não vamos abandonar o rebanho do Senhor, que aqui ultrapassou essas fronteiras desse momento tão terrível conosco. Nós continuaremos aqui em nome de Jesus, e essa igreja continuará firme em nome de Jesus, amém? Nós também, Carol, ela pede oração também pela sua família, ela pediu oração para que Deus continue guardando a sua família, e também pela vida sentimental e a vida emocional da sua casa, da sua sobrinha Yasmin. Celinha, que está aqui, glória a Deus. Celinha é a minha prima, irmã em Cristo Jesus, é filha da minha tia Graciete, que foi a mulher que o Senhor usou, uma grande missionária, amados, uma grande missionária. Hoje ela não tem mais condições, mas minha tia, ela foi responsável pela salvação, por levar toda a sua família, todos os seus filhos. Hoje eu tenho um primo pastor, que é o irmão de Célia, Robson, ele é pastor lá em São Paulo, e tudo pela dedicação e pelo amor que minha tia Graciete sempre dedicou a esse trabalho. E eu sou um fruto, viu, Célia? Eu sou um fruto de titia Graciete, quando nem titio ainda conhecia Jesus.
Diga a ela que meu amor e minha gratidão pela vida dela é imensa. Só Deus sabe o quanto eu agradeço a vida de titia Graciete. Amém? Amados, também vamos orar pela nossa irmã Ana Paula. Ela está passando por muitas situações difíceis, amém? Amados, oi Nilda, você está aqui, glória a Deus. Continuamos orando por você, glória a Deus. Amém, Suzana. Marisete, continuamos também orando pelas suas petições, pelo propósito que você já me confessou e que o Senhor te fortaleça para que você consiga chegar ao fim dessa jornada. Amém, Paula, nós continuamos orando sim. E Paula, eu tenho certeza que muito em breve você estará aqui dando um culto de ação de graças pelo que Deus já está fazendo na sua vida. Amém? Vamos, amados, continuar. Oi, Patrícia. Patrícia que é minha amiga e que trabalha comigo, filha da minha xará, Selma Barreto, que trabalhou comigo. Hoje ela está aposentada, também promotora. Glória a Deus. Amém, Celinha. Diga mesmo, porque eu amo minha titia, tá bom? E também o meu tio. Mamãe também morre de saudades. Então, amados, vamos continuar orando. Eu quero fazer um pedido especial por Ayana. Deus está trabalhando na vida da minha filha, mas ela está precisando também de muitas orações dos nossos irmãos. Amém? Quero pedir oração também pelo meu filho, por João, por Amanda, por Ana Sofia, que Deus está traçando projetos novos em suas vidas. Amém? E pelos nossos ministérios. E principalmente, amados, para que Jesus Cristo fortaleça a sua igreja, porque os dias da vitória da Igreja de Cristo estão chegando. Nós estamos mais próximos do que nunca da nossa tão grande redenção. Amém? Martinha, eu fico muito feliz. Martinha também é uma companheira de viagem minha em Vicência. É uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. A sua mãe, a sua família e todos aqueles que estão lá e que trabalharam comigo, que eu fico muito feliz em ver aqui nos acompanhando, como Claudinete também. Amém? Ok, amados, que bom, né? Graças por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. Estamos já encerrando, mas queremos orar nesse momento por todos que estão conosco, que já fizeram seus pedidos, os que não puderam fazer também, de alguma forma. Mas vamos pedir ao Senhor agora. Pastor. Mais pessoas, por favor. Tem o pedido de Iraneide, que ela pediu logo no início, para que nós orássemos por uma dor que ela está sentindo na coluna. Também Itamar, o nosso amigo Itamar. Sim. Ele pediu pela família de Carlos Alberto, que foi mais uma vítima da Covid-19, tá certo? E Tilio está pedindo pelo seu filho Rafael, que hoje, mais tarde um pouco, vai estar viajando para Maceió, que o Senhor o leve e o traga em paz em nome de Jesus. Amém? Teve aniversariante, foi ontem? Não sei, pastor. Eu acho que, rapaz, me disseram hoje, na cabeça, não sei se foi o irmão Elson que aniversariou. O Elson foi aniversariou? Glória. Foi alguém que aniversariou ontem e a gente não pôde orar. Né? Então vamos orar pelos aniversariantes todos, amados. Amém. Foi. Eu vou me lembrar daqui a pouco, é muita informação na cabeça, irmãos. Amém. Mas vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir a Deus a bênção que enriquece. E não acrescentadores. Amém. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos orar Agradecemos por todos os pedidos que foram feitos nesta noite, até aqueles que não puderam ser expressados, Pai, porque são coisas íntimas de cada ser humano. Mas Tu conheces, Pai, o nosso assentar, o nosso levantar. De longe Tu entendes o nosso pensamento. Cerca no nosso andar, o nosso deitar. Antes que nós existíssemos, Pai, quando nós éramos um embrião, Tu já nos sondava, Pai. Tu já nos via ali dentro do ventre materno, Senhor. Por isso, Pai,
Tu és a pessoa indicada para nos conhecer bem melhor. E também a pessoa ideal, Pai, para buscarmos respostas e soluções para os nossos problemas, Pai. São muitos, Senhor. Cada um tem o seu problema. Cada um carrega a cruz de cada dia, conforme Jesus disse. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas também ele disse, pegue o seu fardo, que é pesado, e troque pelo meu fardo leve, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Pai. E nós queremos trocar nesta noite, Pai, o fardo pesado de muitos que estão conosco nesta noite, pelo jugo suave do Senhor Jesus, o fardo leve do Senhor Jesus, Pai. Que deixou tudo na cruz, que cravou tudo naquela rua de cruz, Pai, para que possamos ter hoje vida com abundância, Pai. E eu creio que a vida com abundância inclui saúde, inclui, Senhor, Pai, permanência na tua casa, inclui paz na família, Pai. Trabalho seguro, Senhor. Muitos estão parados, eu peço por aqueles que estão parados. Deus, dá vitória, Senhor, abre portas. Deus, Tu és o Deus que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, Pai. Operando o Senhor, ninguém vai impedir, meu Deus. Estamos esperando, Pai, respostas do Senhor por esses dias, Pai. Que agora que a vida está voltando ao normal, que as pessoas estão voltando a sair nas ruas, a batalhar o pão de cada dia, Pai. Eu creio, Senhor, que Tu vai restaurar muitos que estavam parados, o seu trabalho, a sua dignidade, Pai, para que ele possa trazer o pão para casa, possa pagar suas contas e possa ser um instrumento em Tuas mãos para evangelizar muitos ainda que hão de alcançar a salvação, Pai. Faz maravilha, Senhor, dá vitória a todo o Teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. E abençoa também todos da nossa igreja, a reabertura no dia 28, Pai. Tudo que for feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E abençoe também todas as igrejas que vão reabrir. Todos os pastores, missionários, apóstolos, qualquer o cargo que exerçam, Pai. Não importa a denominação. Importante que sirvam ao Senhor, Deus vivo e poderoso. Verdade. E fica conosco nesta noite. Da noite de paz, que nós possamos amanhecer o dia em paz também. Abençoa a nossa cidade de Olinda, o Recife, o estado de Pernambuco, o Nordeste do Brasil e o país inteiro, Pai. E nos dá alegria, porque a Tua alegria ainda é a nossa força. Por isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados, estamos indo embora, mas prometemos estar aqui de volta, Senhor, amanhã, se Deus permitir, e ore por nós, viu? Porque precisamos da cobertura da oração da igreja. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe.